Olá, meus amigos, quanta alegria, como é bom essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 20 de junho de 2022, estamos reunidos para estudarmos Revista Espírita. Nós estamos no mês de junho de 1860. Esse trabalho será conduzido aqui no plano físico pelas nossas amigas Aramita e Carla. Já vamos aproveitar para elevarmos o nosso pensamento. Vou solicitar para a nossa irmã Mita orar para nós. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade do encontro, a oportunidade do estudo, a oportunidade de melhorarmos cada vez mais os nossos conhecimentos. Ajuda-nos para que, melhorando os nossos conhecimentos, o nosso racional se eleve, mas que a gente possa trazer isso ao nosso sentimento, para isso se tornar parte das nossas condutas, do nosso comportamento, do nosso trilhar do dia a dia. Ajuda-nos, Jesus, para que nós possamos endireitar as nossas veredas que estão perdidas e tortuosas há milênios. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje vamos iniciar a influência do médium sobre o espírito. Médium é a senhora Smith. A influência do médium também está lá no livro dos médios, segunda parte. Tia já está falando bastante. Mais lambadas podem ser pegas lá também. Acesse o canal. Então, vamos a essa influência do médium. Vai ser uma mensagem também do espírito Alfred de Musset, que a gente viu na aula passada, que ele nasceu em Paris em dezembro de 1810 e desencarnou também em Paris em maio de 1857, aos 46 anos. Era poeta, novelista e dramaturgo francês. Um dos expoentes mais conhecidos do período literário conhecido como romantismo. Diz-se que ele foi o mais clássico dos românticos e o mais romântico dos clássicos. Seu estilo influenciou profundamente a literatura europeia. E o deboche e pureza de costumes dominava muito suas obras. Daí que a gente viu aquela mensagem bastante pitoresca na semana passada. Sobre fantasia. Então, vamos para a influência do médium sobre o espírito. Somente os espíritos superiores podem comunicar-se indistintamente por todos os médios e manter em toda parte a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior, razão porque às vezes sou um pouco material. Contudo, sou mais adiantado do que imaginais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres elevados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem, no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Mas, no caso contrário, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade como nos utilizamos de um instrumento. É então que nos tornamos o que chamas de um pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o coração.
Eu penso que essa linguagem, essa influência do médium é como a gente está na frente de uma pessoa que é respeitável, a gente não usa linguagem chula. Então, assim, a mesma influência que o médium tem sobre o espírito, né? Pelo que ele está dizendo aqui, ele dá uma segurada nas frases, a linguagem mais corriqueira. E ele diz que sente os efeitos da postura moral do médium, né? E realmente, se o médium é moralizado, ele fica mais apto a receber mensagens de espíritos de ordem mais elevada. Eu gosto como a tia diz que espírito superior não fala por boca suja. Então, da mesma forma, um médium moralizado, ele de boca limpa, né? Ele vai atrair melhores espíritos para isso. E ele está falando aqui que até o espírito que vem meio enfesado dá uma maneirada. Tia, faz pouco tempo que ele morreu, né? Isso, ele é de 57 e só faz 3 anos. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza de quem? Do médium. Se reflete mais ou menos sobre nós. Então é aquilo que a gente diz, nós o espírito. Todo fenômeno mediúnico, ele é anímico. Por quê? Porque, olha o que ele diz aqui, ó. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza, da natureza do se reflete mais ou menos sobre nós. Então, já vai um pouco do médium. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o sentimento, desses seres elevados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Então, imagina um espírito desses inferiores em contato com a mediunidade de Chico Xavier. Nós tivemos um exemplo, o ator que fez o Chico Xavier no filme, foram 2, né? O último se converteu ao espiritismo. Ele até desencarnou, o Nelson Xavier. Tamanho, o que é estar em contato, porque ele entrou no psiquismo, Chico Xavier. Ele teve que se revertir do personagem. E o Ângelo também, não se converteu, mas aquilo mexeu muito com ele, porque ele na época fazia uma outra novela, e ele ia para a novela, ele estava naquele psiquismo que ele não conseguia colocar um tom agressivo, ele era muito doce. Acho que até hoje ele não saiu disso. Entende? E quando você fala de uma mediunidade, estar em contato com o psiquismo. Então, por isso que a gente diz que é uma maternidade. O médium entra no psiquismo do comunicante, como o comunicante também entra no psiquismo do médium. Por isso que, para um trabalho de desobsessão, nós temos que ter médios que estejam relativamente bem. Tu imagina eu jogar um médium que não está bem para um processo de desobsessão numa reunião mediúnica? Olha o mal que ela vai fazer ao comunicante que já não está bem. Então, pessoas depressivas, agressivas, irritadas, violentas. Mas no caso contrário, então esse aqui que eu acabei de falar, agressiva, violenta, nada caridoso, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade como nos utilizamos de um instrumento. Ou seja, o médium não compartilha nada, não tem nada de bom para dar. Eles utilizam ali como instrumento, como uma máquina. O espírito. Sentimento, o espírito, o sentimento nenhum. É então que nos tornamos o que chama de um pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o sentimento. Como se fosse uma comunicação seca, né?
E aí vem as perguntas, né? Os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? Não, repito, somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Alfred Musset. Então, aquilo que a tia já explicou várias vezes, né? Não é inteligência, não é intelectualidade, é moralidade que faz a diferença da comunicação ser mais elevada ou ser menos elevada. Bibliografia. No artigo acima, falamos de uma nova publicação periódica sobre o Espiritismo feita em Londres, sob o título The Spiritual Magazine. É a reportagem que está aqui na revista, ainda de junho, O Espiritismo na Inglaterra. A Itália não fica a reboque do movimento que conduz as ideias para o mundo invisível. Recebemos o prospecto de um jornal que se publica em Gênova. L'Amore del Vero, periódico de ciência, literatura, belle arte, magnetismo animale, homeopatia, eletrolegrafia, spiritismo, etc. Sotto la direzione dei signori De Pietro Gatti e B.M. Manieri. Gostaram do meu acento? Sim. Ótimo. Muito bom. Traduzindo. Uma italiana perfeita. A revista de Gênova é Amor à Verdade, revista de ciências, literatura, belas artes, magnetismo animal, homeopatia, eletrotelegrafia, espiritismo e etc., sob a direção dos senhores Dom Pietro Gatti e B.E. Manieri. Esse jornal aparece 3 vezes por mês em cadernos de 18 páginas. Então aqui é pausa poética para falar mais uma vez como ele era antenado universalmente, né? Já falou da Inglaterra, agora está falando da Itália, então ele está sabendo tudo que ocorre por aí. Eu queria ver o jornal, o correio chegando na casa desse homem. Imagina, acho que ele Porque tudo era carta e ele recebia carta, só de carta, de médio, de resposta, era de mais de 1.000 centros espíritas ao redor do mundo. Fora jornal da Inglaterra, de Londres, da Alemanha, da Suíça. Que horas ele dormia? E ele estava atenado tudo do positivismo. A gente vê quando ele escreve que ele está sabendo os últimos lançamentos da ciência que estavam acontecendo naquele momento. Por isso que os espíritos pediram para ele dar uma freada. porque Não a tinha Google. saúde dele... E não tinha Google, né, Não. tia? Deus o livre ele hoje. Acho que o Google ia perguntar dele. Quando as pessoas me mandam mensagem pelas redes sociais, que acham a gente, mandam uma mensagem de carinho, gente, é impossível não responder. Pensando nele. Porque quando eu penso no trabalho de Kardec, eu digo, que é isso, Conceição? Solta o Pará, arruma. Às vezes eu respondo 1h da manhã, 1h30, mas eu respondo. Mais fácil. É. E ele, se vocês se lembram, aqui na revista Espírita, ele diz que ele responde todas as cartas desde que elas venham identificadas. Então, todas as comunicações, todas as cartas que ele recebia, que eram identificadas, ele respondia. Se era anônimo, já Se era desconfia. anônimo, sem identificação, ele disse que ele nem perdia tempo de ler. Fica a dica. É verdade. Já mostra a má intenção, né? A pessoa quer ficar no anonimato. O Dr. Gatti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, é um adepto esclarecido do espiritismo e não temos dúvida de que as questões relativas a esta ciência sejam por ele tratadas com o talento e a sagacidade que o caracterizam. Ele dando aval para a revista L'Amore del Vero. A história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour, cuja reimpressão anunciamos, acaba de aparecer na livraria Le Doyen. Já nos referimos a essa obra notável na Revista Espírita, número de janeiro de 1858. Desde essa época, nossa opinião não variou quanto à sua importância.
não somente do ponto de vista histórico, mas como um dos fatos mais curiosos de manifestação espírita. A reimpressão era vivamente reclamada e não duvidamos que obtenha um sucesso tanto maior quanto os partidários da nova ciência são hoje mais numerosos do que no tempo da primeira publicação. Corra já e adquira a sua. Allan Kardec dá os últimos avisos. E assim finalizamos a revista de junho de 1860. E vamos então iniciar a revista de julho de 1860 com os avisos e boletim da Sociedade Parisiense, como de costume. Aviso: o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Sainte-Anne, número 59, Passagem Sainte-Anne. Por favor, comece a endereçar as novas cartas para esse endereço. Então é importante avisar, porque as pessoas mandavam as cartas, os periódicos, tudo para o outro endereço. Então, mudou. E é nesse endereço que ele falou. Desencarna. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 1º de junho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 25 de maio. Por proposta da comissão e após relato verbal, a sociedade admite no número de seus sócios livres a senhora E. de Viena, na Áustria. Então, mais uma pausa para falar. Primeiro da transparência e do processo de filiação à sociedade, que não era qualquer um que chegava, já tinha que ter um certo nível para entrar, para não atrapalhar os estudos. E essa senhora é de Viena, na Áustria. Então, lá vem informe para ele de lá também, porque ela é uma associada agora. Assuntos administrativos. A comissão propõe e a sociedade adota as duas seguintes proposições. Primeira, considerando que a sociedade, nos termos do artigo 16 do regulamento, pode dar a conhecer, no fim de abril, a intenção da retirada de certos membros, que as nomeações feitas pela direção e comissão antes dessa época poderiam recair sobre membros que não continuariam a fazer parte da sociedade, que não seria racional que aqueles que tivessem tal intenção participassem das nomeações. Resolve o seguinte: as nomeações para a direção e para a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão em suas funções até esta data. Segundo, a sociedade, considerando que uma ausência muito prolongada e não prevista dos membros da direção e da comissão pode entravar a marcha dos trabalhos, resolve o seguinte: os membros da direção e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos, sem justificativa, serão considerados demitidos de suas funções e providenciada a sua substituição. É o mínimo, né? É o mínimo. 3 meses sem aparecer, você dá uma satisfação. Aí aparece, aí aparece com a cara mais lavada. Oi, Voltei. gente, me contem as novidades, né? É uma falta de respeito, né? Me conta o que está acontecendo. Quando a gente está num trabalho espírita, num estudo espírita, o respeito ao trabalho, o respeito a quem está aqui, que se preparou para fazer um trabalho, e de repente a pessoa falta, vem 3 meses depois, e aí vem perguntar coisa que foi dada 2, 3 meses atrás, não cabe, né? Ou até mesmo, essa pessoa faz parte da parte administrativa, da diretoria. Então, não há nem o que discutir, né? Eu acho que ele está sendo muito benevolente. 3 meses? 4 semanas sem dar uma justificativa? Tchau. Sem justificativa. Comunicações diversas. Primeira, leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora L sobre a honestidade relativa, assinada por George, espírito familiar. Segundo, outra leitura de ditado da senhora Smith acerca da influência do médium sobre o espírito,
assinada por Alfred de Musset, Foi o que acabamos de ler. Então, estamos na ata. Terceiro, relato de um fato concernente a duas pessoas, uma das quais é uma pobre moça e suas relações atuais são consequências das que existiam em sua precedente existência. Circunstâncias aparentemente fortuitas as puseram em contato e as duas experimentaram reciprocamente uma simpatia que se revelou por singular coincidência de poder mediúnico. Quem são essas duas? Não falaram fala. ainda. Interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse que a jovem tinha sido filha da outra na existência anterior e havia sido abandonada. Na presente existência, foi posta em seu caminho a fim de lhe dar a oportunidade de reparar seus erros, protegendo-a, o que está disposta a fazer, apesar de sua situação bastante precária, pois só vive de seu trabalho. Então, é a história de duas pessoas que se encontraram, né? E tem muita afinidade. Duas senhoras, né? E uma é uma pobre moça, que essas relações atuais são consequência da vida precedente. Ela foi mãe que abandonou. Onde uma foi mãe, a outra foi filha e a mãe abandonou. E agora encontrou nessa condição, agora pode ver, ela vive só do sustento, a outra é pobre e para ver se ela ia cuidar dela. E ela disse que está disposta a fazer, apesar de sua situação bastante precária. A nossa colega aqui presente, ela diz, ai tia, esses estatutos são muito chatos da Revista Espírita. Se a gente não entender o objetivo de Kardec em colocar isso aqui, porque esse movimento mostra o que aconteceu na sociedade. E ele é tão... Ele leva tão a sério o trabalho que ele faz, que ele detalhava tudo o que tinha acontecido. Então, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de saber qual era o cotidiano da sociedade espírita parisiense. As dificuldades que eles tinham dentro. E aqui é Atos dos Apóstolos. E aqui é um pouco daquilo, para você ver que tinha dificuldade, tinha problemas, que tipo de comunicações, o que eles faziam para as comunicações, como eles conseguiam inserir pessoas, tirar pessoas. Então, é importante para a gente saber o trabalho que o professor teve. E outra, isso aqui não se escrevia sozinho, não. Precisava de um secretário para escrever. Então, para a gente conhecer a história do Espiritismo, nós precisamos ler Revista Espírita. E também tinha... seriedade. Mostra a seriedade e mostra nas entrelinhas o que a gente vê, que a gente para a sociedade, para perseguir, para debochar. Lembra daquela do São Luís que estava rindo e ele se enganou? Foi. Então a gente vai lendo nas entrelinhas o que realmente aconteceu. Então, eu digo, para mim é uma honra, porque quando eu estou lendo, eu particularmente, eu me sinto lá. Eu me sinto lá dentro, meu Deus, aconteceu isso, meu Deus, aconteceu aquilo, porque é uma forma da gente se inteirar realmente. O que bom que ele anotou tudo, porque a gente consegue se inteirar e entender o que aconteceu realmente. Agora, quando a gente está acostumado só com romance, aí fica difícil. Mas a gente precisa realmente, a obra espírita é isso, as obras básicas, a revista, e são 12. São 12, não é possível que isso foi só para nos cansar. Não. E também para o nosso tempo fica um aprendizado de transparência, questão de dinheiro, de organização, estatuto, prestação de conta. Que hoje falta muito nas instituições. Eu peguei pesado, eu me lembro nisso, né? Ele prestava conta direitinho, todo o dinheiro, e hoje as instituições não fazem isso. E ele mostrando como que se deve fazer. Olha, nós adquirimos X, gastamos X e tá aqui tem Y. Pronto. Recebemos uma doação. Tudo isso ele explica. Então é como se ele dissesse, assim tem que ser as sociedades espíritas. E ainda com toda essa seriedade e transparência, ele foi acusado de fazer viagens e de viver à custa da sociedade. Das doações que a sociedade recebia. E um homem muito culto, muito sério, né? Kardec era muito sério.
é muito sério, sabe? Sempre tratou com muito respeito, professor de literatura, conhecia a lei, a família dele era de juristas, pessoas da área de direito, sabia escrever muito bem, sabia compor os artigos, né? Então, eu particularmente amo a Revista Espírita, e é um livro, como disse a colega aqui, é chato, tal qual a posição dela, muitas pessoas fazem isso. Por isso que Revista Espírita está esquecido. A nossa amiga Nilce trabalhou em biblioteca, em livraria espírita. Quantas pessoas chegavam buscando Revista Espírita? Olha o que ela está dizendo aqui, gente. Olha, ninguém comprava Revista Espírita. Quando nós do EOS começamos a estudar, aí começaram a buscar Revista Espírita. Mas todo mundo quer romance. É impressionante. Entendeu? Mas é porque uma pessoa que é novata a gente entende, mas nós que somos espíritas já há bastante tempo ainda não entender a seriedade da Revista Espírita. E eu peguei a nossa colega aqui, mas eu aproveitei esse gancho porque isso é coletivo, gente. Tem gente que nem sabe que existe Revista Espírita. Não sabe. E nós do EOS não poderíamos calar perante isso. Não é possível que o professor teve um trabalho de 12 anos para a gente simplesmente esquecer. Citar é para estudar. Então, vamos realmente ter muito cuidado com essa obra. Eu vou por aí para fora, ninguém conhece o que ninguém sabe. Ninguém se importa. Aí eu falo, comento sobre. Aí eu falo dos estudos, faço Do canal. Tudinho. O pessoal não sabe o que existe. Olha aí, tá vendo? Essas do Noleto, essas do Evandro Noleto que a gente tem, a FEB não estava mais imprimindo, não sei se está mais. Você vai lá e ela manda o PDF, porque quando a gente começou a estudar, eu comprei todas. O meu irmão foi lá na FEB, eles mandaram o PDF. E entraram lá na FEB, eles estiveram até aqui fazendo, antes da pandemia, eles estiveram aí na livraria. Aí eles falaram pra gente que iam começar a imprimir todos os livros de novo. Aí foi quando eu falei da Revista Espírita pra ele, que a gente faz o estudo aqui, tudinho. Aí você faz, a gente tá precisando. Aí eles disseram que iam começar a imprimir, porque tinham muitos livros que não eram mais impressos. E tá aparecendo agora no livraria do Chico. Tem um monte de livro do Chico também. E é por isso, aí a gente fica preocupado. Então, a Revista Espírita é esquecido. Daqui a pouco, a Gênesis também é um livro esquecido. Daqui a pouco, ninguém mais sabe quem é a Gênesis. Daqui a pouco, ninguém sabe mais quem é Céu e Inferno. Daqui a pouco, ninguém sabe mais quem é Kardec. Né? Então, é por isso que a gente tem que insistir nesses livros que são, assim, o alicerce dessa doutrina espírita. Sobre a simpatia entre as duas moças, esse fato, que encerra detalhes do mais alto interesse, vem em apoio do que sempre tem sido dito sobre certas simpatias, cuja causa remonta a existências anteriores. Indubitavelmente, esse princípio dá uma razão de ser a mais ao sentimento fraterno, que faz da caridade e da benevolência uma lei, porquanto aperta e multiplica os laços que devem unir a humanidade. Então, todo mundo pode ter sido minha filha, meu irmão, meu parente, então os laços precisam ser revistos nesse caso, né? Isso que ele está falando. Às vezes, alguém que eu maltrato pode ter sido meu filho, meu irmão, meu pai, alguma pessoa querida, né? Eu acho isso legal da família universal. E assim finalizamos o estudo de hoje e na próxima semana continuaremos no boletim. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizagem. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo
que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.